Meu nome é Caroline Norberto Oliveira, eu sou aluna bolsista do projeto de iniciação científica da Unirio, cujo tema é a participação social na Assembleia Nacional Constituinte de 87. Minha professora orientadora é a Cláudia Thanos Gurgel do Amaral, e eu vou introduzir a minha pesquisa basicamente explicando sobre o que a gente faz na pesquisa, sobre o que ela se desenvolve e qual é o objetivo da pesquisa. Então, basicamente, a pesquisa ela vai girar em torno da participação popular no contexto da Assembleia Constituinte. A participação popular, na verdade, no Brasil sempre esteve muito ligada aos movimentos sociais que estiveram presentes em momentos específicos da história do Brasil. E aí, no momento da Assembleia Constituinte de 87, houveram articulações que deixaram, né, evidentes a participação popular naquele período. E aí, na Assembleia Constituinte de 87, que foi posterior ao momento de autoritarismo no Brasil, no regimento da Constituinte houve a possibilidade de participação popular direta no processo da Constituinte, através de sugestões, audiências públicas e propostas de emendas populares que foram enviadas pela população. Então, houve a possibilidade, houve a abertura política de envio de sugestões pelos diversos cidadãos brasileiros diretamente para os congressistas, para que essas matérias fossem discutidas na Assembleia Constituinte e então fosse visto, né, o que seria incorporado na nova Constituição. Então, a promulgação da Constituição, ela simboliza o fim de um período autoritário no Brasil, que foi a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985, e foi um período em que foram usurpadas, né, o teor democrático que as constituições anteriores vinham trazendo. E aí foi no fim desse regime militar, com a exaustão desse regime, que houve um processo de abertura política. E aí esses movimentos sociais, né, movimentos de resistência democrática, se mobilizaram na luta por direitos a partir da candidatura do primeiro presidente civil, que foi Tancredo Neves, cujo vice-presidente era José Sarney. Posteriormente, Tancredo Neves vem a falecer e assume como presidente no seu lugar o seu vice, José Sarney, que envia posteriormente uma emenda constitucional número 26 para o Congresso Nacional, que convoca então uma Assembleia Constituinte nesse processo aí de redemocratização depois desse término do regime militar. E aí, oficialmente, em fevereiro de 87, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte e é eleito Ulisses Guimarães como principal condutor do processo da Constituinte. Ele queria conduzir, então, todas as sessões e afins da Assembleia Constituinte. É a partir desse momento, então, que se iniciam os debates sobre quais temas entrariam na futura Constituição. E aí é que diversas organizações e representantes desses movimentos sociais começam aí a demonstrar seus pleitos para efetivar a realização dos seus direitos. E é nesse momento que há um regimento interno na Assembleia Constituinte que abre a possibilidade para a sociedade participar do processo, apresentando emendas populares, sugestões, enfim. E aí essa emenda, inclusive, de possibilidade de emendas populares, é incorporada, inclusive, à própria Constituição de 88, o que a gente tem hoje como iniciativa popular de lei. Um exemplo aí de pleitos da época da Constituinte é o crime de racismo como crime inafiançável, que foi proposto na Constituinte. E aí, nessa época você vê vários vídeos, inclusive, de mulheres, indígenas, pessoas negras, indo, né, para o Congresso Nacional, para o fronte, para pleitear direitos e matérias que queriam que fossem discutidas para que fossem incorporadas na Constituição. Então, para que a gente consiga compreender efetivamente sobre o contexto histórico, eu vou dar uma passada rápida sobre as constituições anteriores até a Constituição de 1988. A primeira Constituição, aliás, foram ao todo 7 constituições, sendo a primeira Constituição a Constituição do Brasil Império, de 1824, que foi um período que durou 65 anos no Brasil. Foi o período mais longo, que teve como ruptura o Brasil República. Nessa Constituição do Brasil Império de 24, havia o fortalecimento do poder pessoal do imperador, com eleições diretas e censitárias,
tinha muita ligação com a renda, com homens livres, proprietários. Inclusive, para você se candidatar, você tinha que comprovar renda. E aí, com o Brasil República, tem a Constituição de 1891, que vai nascer, né, após a proclamação da República. E aí, nessa Constituição, começam a ter inovações como, por exemplo, a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a separação entre igreja e Estado, não sendo mais assegurada a religião católica ao status de religião oficial. E aí cria-se também o sufrágio com menos restrições que antes, né? Onde só o homem livre e proprietário poderia votar, mas agora ainda limitado, onde analfabetos, por exemplo, não podiam votar. E aí, posteriormente, vem a primeira Constituição essencialmente democrática, que é a de 34, a Segunda República, com Getúlio Vargas. Constituição essa que tinha diretrizes sociais, e aí uma das suas inovações é o direito de voto às mulheres. Analfabetos ainda não podiam votar. Foi criada a justiça eleitoral, leis trabalhistas, o voto passou a ser obrigatório. E posteriormente vem a Constituição de 1937, no Estado Novo, que na verdade tinha um teor autoritário, porque foi uma Constituição imposta por Getúlio Vargas. Essa Constituição imposta por Getúlio Vargas, ela tinha por essência uma inspiração fascista, onde havia supressão de partidos políticos, supressão de liberdade de imprensa, instituição de pena de morte, entre outras questões. E aí depois, então, dessa Constituição de 37, vem uma Constituição que é considerada como restauradora, que é de 1946, que vai restaurar, então, o teor democrático da Constituição de 1934. E aí, nessa Constituição de 46, são instituídas novas questões, como o fim da censura e da pena de morte, né, que foi instaurada na Constituição anterior, de 37. A eleição passa a ser direta para presidente da República, é devolvida, né, a autonomia aos estados e aos municípios. E aí, depois dessa Constituição de 46, que também surge o direito de greve, livre associação sindical, vem a Constituição de 67, que é quando começa o período do regime militar. E aí essa Constituição de 67, na verdade, é a Constituição onde vão surgir diversos atos institucionais que nada mais são do que mecanismos, né, para legitimar infrações constitucionais sob o critério dos militares. E aí é nesse momento que vai surgir a eleição direta para presidente, a censura, a suspensão do habeas corpus, porque eles chamam de crimes políticos. E aí é nesse momento do regime militar, né, que na verdade foi de 64 a 85, mas é a partir do final do regime militar que começa-se a pensar em Assembleia Constituinte, lá em 87, para a promulgação da Constituição de 88. Então é importante deixar bem demarcado a questão do momento, que é o fim do regime militar e esse processo de redemocratização, para que viesse à tona a questão da Assembleia Constituinte para a promulgação da Constituição de 1988. Então, a necessidade, no momento da Assembleia Constituinte, havia a necessidade de um Estado de Direito, depois desse momento de tensão, né, de repressão que a ditadura militar causou no povo brasileiro. Então, o teor da Assembleia Constituinte era justamente esse, de trazer à tona uma Constituição, uma nova Constituição, que emergisse com direitos sociais, direitos e garantias, que refletissem justamente o contrário do que o Brasil vinha vivendo há tanto tempo dentro do período da ditadura militar. Então, voltando-se mais para a pesquisa agora, a gente vai entender o que são as missivas, que são parte dessa participação da população na Assembleia Constituinte, que foram cartas que foram enviadas ao Congresso Nacional com propostas de matérias para a nova Constituição, que foram coletadas no arquivo do Museu da República. Eu coloquei aqui um exemplo de uma missiva do arquivo que a gente analisa, e aí nesse caso aqui é uma pessoa chamada Yara Carbonell, e ela está falando justamente sobre a questão da aposentadoria, da isenção do imposto de renda e igualdade de tratamento entre ativos e inativos. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente lê o teor da missiva,
o pleito da missiva e a gente parte para fazer uma análise da legislação, tanto da Constituição Federal de 88, quanto da legislação infraconstitucional posterior à Constituição de 88. E a gente verifica em que momento, em que parte e se foi atendida ou não, se foi atendido ou não o pleito da missiva. A gente saneia isso tudo numa planilha, né, em que a gente separa por tema de missiva, se é mulher ou se é homem, se foi atendido ou não, se foi atendido na Constituição ou se foi atendido na legislação infraconstitucional. E é a partir disso que a gente consegue fazer uma análise do que foi atendido ou não e da relevância aí da participação através dessas missivas. A pesquisa ela ainda está em andamento, né? Nós ainda estamos na fase de coleta de dados, que é a parte que a gente ainda analisa as missivas, porque são alguns arquivos em que tem várias missivas, tem arquivos com mais de 200 páginas, então a gente está fazendo a análise dessas missivas, e aí o fim de tudo é entender efetivamente o impacto da participação social no Brasil, porque a característica da Constituição de 88 é justamente que ela largou o projeto da democracia no Brasil. A democracia participativa, né, que reconhece a participação social como um elemento-chave na organização das políticas públicas. E a Constituição de 88, ela foi um marco em relação à participação social, porque toda a população, o Brasil inteiro se mobilizou para enviar contribuições, para dar opiniões, efetivamente dentro daquele processo que seria a Assembleia Constituinte. Então, as discussões que se faziam ali naquele local, elas eram pautadas não somente numa vivência pessoal de cada um dos constituintes, ou numa opinião particular dos constituintes, mas se pautavam justamente nas contribuições que os próprios brasileiros, enquanto cidadãos participativos, enviavam para o Congresso Nacional. E essa foi, então, uma das principais características desse período pós-constituinte. Esse foi o principal marco, né? Para além da promulgação da Constituição de 88, uma característica que ficou marcada foi esse envolvimento da população de modo geral, de modo ativo, enviando, né, opiniões e sugestões e muitas vezes até anseios que essas pessoas tinham, porque tem missivas que curiosamente são muito engraçadas, pessoas alegando solidão, que queriam que criassem algum tipo de lei que abarcasse a questão dos solitários. Então tem toda espécie de missiva e é muito importante a gente entender de modo efetivo o impacto dessa participação. É a partir dessa análise de cada missiva dos nossos arquivos que a gente vai fazer essa verificação que foi explicada na Constituição e na legislação infraconstitucional, se os pleitos foram atendidos ou não. E é a partir disso que a gente vai concluir essa verificação para que seja produzido um livro, né, justamente sobre o quão impactante foi a participação popular na Assembleia Constituinte e o quão importante é que se preserve a participação ativa da população. Isso se preservou na Constituição de 88. Então, a intenção maior, eu acho que tem muito a ver também com a sociedade, de modo geral, entender o quão relevante é a sua participação política. Porque participando ou não, vai haver impacto na vida particular. Então, se você é um sujeito passivo, se você está num estado de passividade, as decisões tomadas vão refletir sobre quem é passivo também. E é por essa razão que é importante demonstrar analiticamente, que é a intenção da pesquisa, demonstrar analiticamente o impacto da população ir para o fronte e participar ativamente do processo político que influencia diretamente na particularidade de cada cidadão. Essa é uma foto, né, de Ulisses Guimarães, que foi presidente da Assembleia Constituinte, exibindo um exemplar da nova Constituição brasileira, quando já havia sido finalizado, né, todo o processo da Constituinte, a produção da nova Constituição. E aí essa é uma imagem que reflete levantando aí esse exemplar. Essas são as minhas referências e os nossos agradecimentos, né, tanto da professora Cláudia